Hoje vamos explorar a função e a semiótica nos agenciamentos da inteligência artificial. Vamos começar a aula 3. Bom, dando início à nossa terceira aula do curso de Comunicação e Semiótica e as IAs. Nessa aula, pretendemos trabalhar o conceito de actantes, agenciamentos e inteligência artificial. Como humanos e máquinas passam a compartilhar a ação nas organizações contemporâneas. Para isso, precisamos de uma breve reflexão sobre o que já temos visto até essa aula. Se a programação clássica ensinou as máquinas a obedecer, a inteligência artificial está nos obrigando a compreender com mais profundidade como nós próprios produzimos sentido. Mas existe uma consequência ainda maior. Se a IA produz sentido, se interpreta, se toma decisões, se executa tarefas, então ela deixa de ser apenas uma ferramenta. Ela passa a participar da ação. E quando algo participa da ação, a semiótica chama isso de actante. Seria um ator em ação. Então, o objetivo dessa aula é construir um repertório conceitual para entender como humano e máquinas possam coabitar a ação nas organizações. Então, compreenderemos o conceito de actante, o que é, o que não é e por que vai além da noção de personagem ou de ser humano, os tipos de agenciamento, o humano, o maquínico e o híbrido, os três modos pelos quais a ação se organiza. A IA nas organizações, como a inteligência artificial modifica a arquitetura da ação e da decisão organizacional, e o agenciamento híbrido, que é o modelo dominante no século XXI, onde nenhum elemento controla tudo, mas todos influenciam. Então é aqui que nós vamos ver que a produção, a entrega de um trabalho, ele é feito de forma coletiva. Então vamos entender bem e consolidar o que é um actante. Na tradição greimasiana, e lembrando que Greimas é da Escola de Paris, é um linguista que vai então criar a teoria semiótica do texto. Ele vai nos dar ferramenta de como investigar e interpretar o texto. Actante não é pessoa. Actante não é personagem. Actante é aquilo que exerce uma função dentro de uma ação. O critério não é ser humano, é produzir efeitos na ação. Exemplo: João dirige um carro. Ambos participam da ação. O carro amplia capacidades. Sem ele, a ação seria completamente diferente. Logo, ambos são actantes. Então, podem ser actantes pessoas, organizações, leis, algoritmos, documentos e a própria inteligência artificial. Então, o actante é diferente do humano. O critério é produzir efeitos na ação, mesmo não possuindo consciência. A gente traz um modelo actancial aqui de Greimas para que esses conceitos fiquem claros e porque a gente possa sempre poder investigar o texto, investigar o signo. Quando eu digo signo, eu me refiro à escola americana com Peirce, e quando eu digo texto, eu me refiro à escola francesa com Greimas. Então, nesse caso, estamos trabalhando com a teoria greimasiana, onde todo o processo narrativo é, por extensão,
é por extensão, todo o processo organizacional. Pode ser descrito aqui em 6 funções actanciais, né? Então, nós temos 6 actantes. Veja como esse modelo se aplica ao contexto de uma empresa que deseja crescer. Então, no nível da narrativa, né, nós temos os adjuvantes, que auxiliam, né, são os consultores, tecnologia e marketing. Você fala tecnologia não é humano, mas ela muda, transforma a ação do ser e do fazer. Temos o sujeito, quem é o sujeito aqui é a empresa, né, que busca crescimento. Você tem os oponentes, que vão atuar no texto, dificultando, como a concorrência, crises, ineficiências. E você tem o objeto da narrativa, que é o crescimento, que é aquele objeto, no caso, o objetivo buscado. Muito bem. E ainda temos a figura do destinador, que é o mercado, é aquele que atribui valor. Lembrando que o destinador, quando aqui, no nosso caso, ele é a enunciação propriamente dita, porque ele está fora do texto. Não estamos falando aqui do discurso ainda, o discurso não foi construído, porque quando tu cria uma publicidade, por exemplo, tu cria um discurso narrativo, né, um discurso publicitário. E temos a IA, que pode ocupar simultaneamente os papéis de adjuvante, destinador, sujeito parcial. E o destinatário, que são os acionistas e colaboradores que recebem os benefícios daquele texto que está sendo construído, cujo objetivo é promover o crescimento da empresa. Então, todos esses actantes, né, eles se interagem, eles se complementam para que o objetivo seja atingido. Então, a pergunta fundamental é: onde entra a IA nesse modelo? A resposta desafia a estrutura clássica. A IA pode ocupar múltiplos papéis actanciais simultaneamente. Por que desafia a estrutura clássica? Porque o computador, a máquina na estrutura clássica, ele era na verdade, um processador de dados, né? Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele resultava, já era produto de algo que foi programado. Agora nós temos uma IA que tudo que ela faz, tudo que ela produz, tudo que ela interage, já pode ser produto de um diálogo. Muito bem. Então, o surgimento do actante artificial. Durante décadas, computadores eram ferramentas, não participavam da decisão, apenas executavam comandos. Esse cenário mudou radicalmente. Agora, eles interpretam e recomendam. Sistemas de IA analisam grandes volumes de dados, identificam padrões e recomendam ações com grau de precisão superior ao humano em muitos contextos. Classificam e executam. Os algoritmos classificam riscos, geram conteúdos, negociam agendas e executam fluxos complexos ou completos, como autonomia crescente, com autonomia crescente e intervenção humana decrescente. Cada vez mais as IAs no papel de actante, ela ocupa um espaço no fazer e no entregar dos objetos, né, dos objetivos. Temos um caso aqui de exemplo, que é o RH com IA. Um sistema analisa currículos, avalia aderência ao perfil e sugere contratações. Quem escolheu o candidato? O gestor, o algoritmo ou os dois? Então aqui nós temos um exemplo clássico,
categórico do agenciamento híbrido. Quer dizer, tanto o gestor de recursos humanos como a IA, que é um agente, e aqui nós temos dois agentes, um agente humano e um agente maquínico, que se complementam na busca de um candidato ideal. E aí nós temos tipos de agenciamento, né? Lembrando que o agenciamento é o conjunto de aquitantes que vão construir o processo de entrega do objeto ou do objetivo. O conceito de agenciamento descreve o modo pelo qual diferentes elementos articulam ações. Nenhuma ação é totalmente individual. Toda ação é resultado de associações. Existem 3 grandes modelos. O primeiro modelo é o agenciamento humano, que interpreta, decide e executa. Toda a inteligência está concentrada na pessoa. É o que nós temos como modelo tradicional dominante no século XX. Né? Quando você contratava uma pessoa, aquela pessoa vinha sozinha e ela era o agente transformador do processo, da atividade. Né? Muito bem. Depois veio o agente maquínico, que seriam os computadores. Já aqui, nesse momento, já no século XXI, né, em nossos tempos, o computador ele assume um papel diferente, não é meramente um executor de procedimentos. O sistema recebe dados, analisa, toma decisão e executa automaticamente. O humano torna-se supervisor. Exemplos: um trading algorítmico, né? Antifraudes, bancário, sistemas de contabilidade, de folha de pagamento, sistema de logística, sistemas de controle de produção. Todos esses sistemas hoje são agênticos, ou seja, eles não mais simplesmente executam, eles analisam, interpretam, executam a ação. E o terceiro é o agenciamento híbrido, que aí já é a união do humano, IA, sistema e organização interagem mutuamente. Nenhum elemento controla tudo. Modelo dominante do século XXI. Quer dizer, há uma coletividade de aquitantes para que determinado trabalho seja realizado. O agenciamento híbrido, que é o que nos interessa nesse momento, né, nós passamos a ter assistentes, a termos agentes, né, e muito diferente de que nós não passamos a ter ferramentas. Né? Ferramentas é um conceito muito estático e que não gera significação, não gera sentido. Já o agente aquitante, sim. Então, o agenciamento híbrido é o modelo mais complexo e o mais comum nas organizações contemporâneas. Veja como ele funciona na prática de um departamento de marketing. Então, o teu cliente faz um pedido, a IA analisa aquele pedido, a IA gera a proposta, você valida o pedido e a IA, então, cria o pedido. Muito bem. Então, dentro desse processo, né, quem criou a campanha? A resposta é o agenciamento. Não existe mais autoria isolada. A criação é distribuída entre humanos, sistemas e processos. Daí, então, porque a gente tem dito, né, em outras áreas, em gestão de projetos, por exemplo, que é fundamental pessoas, processos e tecnologia. O fim da credibilidade humana é o fim da credibilidade humana? A IA substitui o humano? Não necessariamente. Ela desloca funções. Esse é um olhar menos cético, né? Menos preocupante. Quer dizer,
Você agora sai da condição de jogador, da condição de lutador, e vai muito mais para uma condição de técnico, de curadoria. Então, o que nós temos até então, o humano realizava operações, a inteligência estava concentrada nas pessoas, máquinas executavam comandos fixos e a autoria era individual e identificável. Você conseguia identificar o dono daquele texto, conseguia identificar o dono daquela música, né? Agora não, agora o humano ele passa a supervisiona e interpreta. Então, o humano supervisiona interpretações. A inteligência é distribuída em redes, as máquinas participam da decisão e a autoria é híbrida e coletiva. Então, vai ficando cada vez mais complicado você ser autor de determinada obra, né? Então, o trabalho humano migra da execução para a curadoria. A competência mais valorizada deixa de ser fazer e passa a ser compreender, avaliar e orientar o que os sistemas produzem. Então, é uma competência que nas organizações muitas pessoas fogem dela, né? Que é a questão da liderança, é a questão da orquestração, é a questão do direcionamento, porque certamente fazer, executar, é um lugar mais cômodo, um lugar mais tranquilo para todos, exige menos capacidade cognitiva, exige menos trabalho cognitivo, né? Porque, naturalmente, que você, ao se colocar como diretor, como técnico, como líder, como curador, você tem uma série de fatores que você deve considerar ao dizer se isso é bom, se é ruim, se continua, se para. Então é um momento que nós estamos vivendo que requer essa consciência de que devemos ter conhecimentos múltiplos, né? Que mesmo que sejamos especialistas nessa ou naquela área, você precisa ter uma visão sistêmica do processo. Então, o médico, quando entra para operar, está no centro cirúrgico, muitas vezes ele não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, nem como ele vai, na verdade, se servir dos instrumentos para executar o seu trabalho, que é uma cirurgia. Hoje não, como ele vai usar robótica, como ele vai usar informações agênticas, né, de IA, e agênticas e actantes, né, porque elas vão interferir na forma como ele faz, por que faz, e aí você diz, mas quem é o responsável por isso? O médico? Pelo resultado final? O médico? A IA? O hospital? O provedor de internet? Quer dizer, então aí todos vão ser chamados à responsabilidade. Isso também é uma outra mudança de paradigma, né? Porque a responsabilidade hoje ela é múltipla, ela é multidisciplinar. Essa é a nova vantagem competitiva e o papel da semiótica. Então, a qualidade de agenciamentos, no século XX a vantagem competitiva vinha da eficiência operacional, no século XXI ela vem da qualidade dos agenciamentos, como é que você orquestra todos esses recursos, e as organizações vencedoras serão aquelas que interagem com maestria. Conhecimento humano, inteligência artificial, processos, cultura organizacional. Esse quadro da cultura organizacional merece um cuidado maior, né? Porque nós somos resultados do meio onde nós vivemos, né?
Nós somos resultado daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente come, né? Isso tudo é chamado de cultura organizacional. Então, essa cultura organizacional, ela vai ter que ser adequada a essa nova forma de trabalho, aí onde você tem um impacto grande na forma de trabalhar, né? Essa questão de trabalhar presencial, de trabalhar home office, né? Tudo isso vai estar diretamente ligado a como a organização lida ou estabelece a sua cultura organizacional. Porque você ter vamos dizer assim, um gosto, você ter um entendimento, uma aceitação de que você tem outros agentes no processo, que você tem outros actantes no processo para fazer a entrega do seu trabalho, e que esses actantes, né, pode ser um sistema de informação, pode ser uma IA, pode ser o computador, pode ser o teclado, pode ser o vídeo, muitos desses não estão no seu controle, mas você precisa orquestrar muito bem isso para que você entregue o teu trabalho. E por que a semiótica é estratégica? Porque a IA não manipula apenas dados, ela manipula signos, narrativas, contextos e dinâmicas, contextos e relações semânticas. E aí que todo o arcabouço da semiótica é importante, porque ali você tem os signos, por exemplo, o que na teoria semiótica francesa a gente entende como são os textos, né? Porque tudo que você olha, que você enxerga na natureza é um texto, porque você enxerga algo, a mesma coisa você enxerga de um jeito, o teu colega enxerga do outro, e o outro colega enxerga de outro jeito ainda. Quer dizer, na verdade, o que existe não é o que está posto. O que existe, na verdade, é o que você está vendo, o que você está recebendo, como você está processando no seu repertório. Então, quando a gente fala na narrativa, né, no nível narrativo, você tem papéis que não são exclusivos das pessoas. São papéis que, como já vimos, eles podem ser compostos por leis, por tecnologia, por ferramentas e outras coisas mais. E aí você tem um destinador da mensagem e tem um destinatário. Quer dizer, o destinador da mensagem é, como a gente já viu, você traçar uma meta, traçar um objetivo, para que esses destinatários, que é quem vai receber essa mensagem, possa entender onde você quer chegar. Então aí nós temos o papel do destinador e do destinatário, que estão dentro da narrativa, para que a gente possa compreender o sentido das coisas. E compreender a IA exige compreender como os sentidos são produzidos. A semiótica deixa de ser apenas a teoria da linguagem, torna-se a teoria da interação humano-máquina. Você podia interagir com uma máquina, simplesmente dando um comando, aquilo batia na máquina e ficava ali mesmo. Agora, tu vai dar um comando de voz, tu vai estabelecer um diálogo, aquilo vai chegar até a máquina e ela vai devolver alguma coisa para você. E ali, então, vocês estão fazendo um trabalho narrativo, né, de destinador e destinatário. Nesse momento, a IA é a sua destinatária. Mas vocês vão sempre trocar de papéis ao longo que o texto é construído. Para exemplificar, temos aqui um estudo de caso, né, onde um hospital utiliza a IA para analisar exames, priorizar atendimentos e sugerir diagnósticos. O cenário é cada vez mais comum. Sistemas de IA com alto grau de precisão
orientam condutas médicas em tempo real. Isso nos obriga a enfrentar uma pergunta desconfortável e urgente, né? De quem é a responsabilidade final? O médico assinou o prontuário, acompanha o paciente e possui responsabilidade ética e legal. A instituição, que é o hospital, escolheu, implementou, mantém o sistema DIA como parte do protocolo clínico. O algoritmo processou os dados, identificou o padrão e emitiu a recomendação que orientou a decisão. E o agenciamento? O agenciamento é a decisão emergiu da articulação entre todos, sem que nenhum elemento isolado possa ser considerado o único responsável. Isso aqui tem desafios imensos para a nossa sociedade, porque envolve aspectos éticos, envolve aspectos legais, envolve aspectos operacionais, né? Então, nós, seres humanos, estamos fazendo uma verdadeira revolução social no mundo do trabalho e que isso vai precisar de algum tempo para que se organize. Então, num primeiro momento, isso vai ser desorganizado, vai gerar um caos necessário, e depois isso vai sendo reorganizado com outros valores, com outras culturas. Então, valores que nós temos hoje, que são nos assegurados pela CLT, valores outros que nos são assegurados pela Constituição brasileira, todos esses valores vão ser revistas agora nos próximos anos, no próximo século, para que a gente possa, então, conviver com esse par, né, vamos chamar assim, esse par do ser humano, que vem ajudá-lo a realizar, executar as atividades com mais qualidade, no menor tempo, com menor custo. Isso tudo precisa ser reorganizado socialmente. Então, essa discussão não é apenas acadêmica, ela tem implicações jurídicas, éticas, regulatórias profundas para as organizações contemporâneas. Então, finalizando, fechando a nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, durante décadas acreditamos que as máquinas eram instrumentos. Hoje começamos a perceber que elas se tornaram participantes. A IA não possui consciência, nem intenção própria, mas já participa da produção de sentido e de produção da ação. O desafio contemporâneo não é apenas desenvolver inteligências artificiais, é compreender como humanos e máquinas constituem sistemas híbridos de interpretação e decisão. Imagina que uma Constituição Federal vai ter que inserir nela o actante chamado IA. Eu acho que se nós procurarmos hoje, não existe, mas isso vai ter que fazer parte do texto constitucional para nos assegurar os direitos, as obrigações, os deveres, a condição do dever ser, do dever fazer, do dever querer. Tudo isso, então, vai implicar no nosso modo de vida, nossa qualidade de vida e até no nosso tempo de vida. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa terceira aula. Espero ver vocês na próxima aula, onde a gente vai falar dos actantes aos regimes de interação. Quando uma IA interage conosco, ela apenas executa comandos ou já participa de processos de manipulação, ajuste, programação e acidente. Como classificar esses modos de interação? É isso que veremos, então, na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Concluímos assim a nossa aula 3. Compreendemos o papel dos actantes e dos agenciamentos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e esperamos você na aula 4.